Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai comentar sobre uma entrevista que o Lula ele deu ao Leonardo Boff. Leonardo Boff é um teólogo, um filósofo da teologia da libertação. Inclusive, nessa entrevista também, o Lula ele agradece a teologia da libertação, que ajudou na fundação do PT e etc. Mas a gente pegou um trechinho que ele fala algo relacionado a nós, ao que nós trabalhamos aqui no nosso canal, que é a herança, a questão do inventário. Então ele falou nessa entrevista sobre os herdeiros. Vamos então ver o que o Lula ele tem a dizer sobre os herdeiros e como os herdeiros são vistos na teologia da libertação. Tá? Isso. Como escrever uma teoria do que o ser humano precisa para sobreviver? Aqui, pessoal, é muito interessante que ele já começa nessa parte tocando de que vamos escrever uma teoria do que é importante para o ser humano sobreviver. Né? Essa é uma visão muito particular, muito precípua da questão da teologia da libertação, da questão do socialismo, do comunismo, né? Que o Estado ele tem que fazer teorias, ele tem que se intrometer, ele tem que entrar na vida das pessoas e mostrar como que elas podem e devem viver melhor, né? Vamos continuar. Precisa de um carro, tá bom, ele vai ter um carro. Precisa de uma casa na praia, vai ter uma casa na praia. Precisa de, sabe, uma casa de campo, ele vai ter uma casa de campo. Ele precisa de 3 pares de sapato. Chega uma hora que ele não precisa mais, então não pode acumular dinheiro. Exatamente. Nem que o cara vai guardar 130 bilhões de dólares para ele, para fazer o quê? Quando ele morrer? Deixar um bando de parasitas, que são muitos herdeiros que nunca trabalharam, que vão ficar com o resto do dinheiro? Deixar um bando de parasitas, que são muitos herdeiros. Então, pessoal, voltando aqui, câmera para mim. Então, pessoal, nessa visão específica da coisa, o que nós temos que trazer para a nossa identidade, para o nosso dia a dia? O que isso muda na nossa visão de dia a dia? Quando as pessoas elas interpretam as pessoas, né, os nossos filhos como parasitas, o que é o parasita? É aquele que tem um hospedeiro, que eles se apropria, né, dos nutrientes, sobrevive do seu hospedeiro, inclusive, muitas vezes, prejudicando o próprio hospedeiro. Essa é a função do parasita, né, na visão do mundo, né? Então, o que é, então, na visão dessa teologia? Que os filhos são esses parasitas, né, que eles atrapalham o Estado porque eles detêm a riqueza, né? Quem tem a riqueza atrapalha os mais pobres e não faz uma divisão adequada dessa riqueza. Então, não quero entrar em aspectos políticos, nem em visão de mundo do que é certo, do que é errado, mas o que a gente precisa abstrair nisso? Primeiro, eu tenho uma visão parecida com a do Lula, com a da teologia da libertação, com a do comunismo, com a do socialismo. Então, tá tudo bem se eu continuar seguindo dessa forma e deixar o que eu constituir para minha família, o Estado tomar conta disso no futuro, né? Porque aqui ele está falando de como que eu vou poder fazer um aumento, um acréscimo de impostos para abocanhar uma parte maior dessa herança, né, que está ali para frente, desses bilhões, desses milhões, desses 100 mil que ele está querendo pegar de imposto. Então, eu posso manter isso na minha vida, não tem problema nenhum, está tudo bem. Ou se eu quero estudar, verificar se existem possibilidades que façam com que eu afaste esse tipo de perigo para mim e para a minha família, preservando o patrimônio dentro da minha instituição familiar. O que eu quero dizer com isso? Que você pode fazer o que você quiser. Se você pensa de um lado, se você pensa de um outro, não tem problema nenhum, está tudo bem. Só que
gostaria de novamente falar. Existem soluções, existem estratégias de você conseguir fazer dentro da lei, descancarado para todo mundo, o governo está vendo, a junta comercial está vendo, os cartórios estão vendo, o judiciário está vendo, está todo mundo vendo. Uma coisa legal, uma coisa certa, uma coisa que você tem a possibilidade de fazer, que é um planejamento patrimonial eficiente. Fazendo esse planejamento patrimonial eficiente, quando vier a sucessão, você passa pelo infortúnio do inventário, porque já foi tudo distribuído anteriormente, e no inventário, na morte, um gatilho se ativa e evita-se o inventário e aquele patrimônio da família ele vai ser distribuído conforme a vontade do patriarca, da matriarca, da família em geral. Então, é isso que eu gostaria de conversar com vocês hoje, não é? É que existem visões, o perigo do aumento do imposto está aí batendo na porta, e as pessoas que se planejarem, quando tem uma visão diferente dessa, né, que foi apresentada, as pessoas que se planejarem, elas têm grandes vantagens em detrimento daquelas que querem, né, deixar o patrimônio para o Estado. Tá bom? Então, fiquem com Deus e até a próxima.